Isso é uma satisfação, uma honra ter uma representação dos atletas indígenas entre nós. Vou passar a palavra, então, ao Fernando de Luiz. Fernando de Luiz, exato. De Luiz. Eu não sei se eu poderia fazer uso daquele microfone para ficar mais confortável em vez de... Sim, pois não. Muito obrigado. Representante da FUNAI, por 15 minutos. Bom dia. Alô? Certo. Tá, ok. Bom dia a todos. Bom dia aos senadores componentes aqui da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, os demais componentes da mesa. Queria trazer inicialmente um agradecimento em nome do presidente João Pedro Gonçalves da Costa, o presidente da FUNAI, pelo convite para que a FUNAI estivesse representada aqui nesta audiência pública que debate este evento tão significativo que são os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, né? Esse agradecimento traz contido em si o reconhecimento de que, na verdade, nem haveria motivo, né, estritamente, do ponto de vista estritamente formal, para que a FUNAI estivesse aqui representada, na medida em que, como já foi abordado pelos demais oradores, os Jogos Mundiais, eles são, em primeiro lugar, um desdobramento de uma série histórica de Jogos dos Povos Indígenas que começaram em 1996, tiveram a sua 12ª edição em 2013 na cidade de Cuiabá e que são fruto de uma idealização e de um trabalho muito duro ao longo das décadas do Marcos Terena aqui representado, do seu irmão Carlos Terena, uma iniciativa propriamente indígena, como já foi dito, e acolhido, né, pelo governo federal, por parceiros na esfera estadual, municipal. Cada uma das suas edições contou com parceiros das esferas de governo federal, estadual e municipal. E os Jogos Mundiais, então, chegam como um desdobramento dessa série, onde o Marcos Terena, o Carlos Terena, a organização, né, a Comitê Intertribal, que tem a sigla de ITC, que já foi mencionada aqui, é a proponente desta ideia, apresenta para o Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte faz os seus esforços, faz a sua seleção da cidade-sede, a cidade de Palmas é escolhida como cidade-sede. Trabalha-se na constituição de um vasto leque de parcerias, de estabelecimento de matriz de responsabilidades, na qual estão representados ITC, Ministério do Esporte, Governo do Estado de Tocantins, Prefeitura de Palmas, não é? E, evidentemente, a FUNAI, como órgão responsável pela coordenação e articulação das políticas públicas voltadas para os povos indígenas, tem sido chamada no âmbito interno do governo federal, nas reuniões aqui o Evandro fez referência há pouco, né, o secretário Evandro, nós temos sido chamados, junto com vários outros órgãos do governo federal, dada a complexidade, o tamanho, a magnitude do evento, não é? Inclusive o Ministério das Relações Exteriores, aqui representado também, estou reconhecendo aqui que não está me ouvindo, mas está aqui presente, e vários outros ministérios têm sido chamados, então, pela Casa Civil para a gente junto dar a nossa contribuição, e a FUNAI tem procurado acompanhar e dar a sua contribuição no que for necessário e possível, né, tiver ao seu alcance. Eu gostaria brevemente, assim, então, de fazer um destaque, assim, breves pinceladas do ponto de vista histórico, antropológico, assim, o significado desses jogos, não é? Que deve estar claro para todo mundo, que pelo que já foi falado aqui, eu só queria, na verdade, destrinchar coisas que já apareceram nas falas de todos, não é? Mas que esses jogos estão idealizados pelos indígenas, né, na figura do Marcos, do Carlos e tal, eles partem de dois pilares básicos, não é? Um deles é o reconhecimento de que os indígenas, os diversos povos indígenas, inicialmente vamos falar dos brasileiros, mas justamente nós estamos passando agora para a etapa em que a coisa se expande para o plano mundial, mas o reconhecimento de que os povos indígenas que vivem no Brasil, segundo seu próprio desenvolvimento histórico e cultural, têm práticas, né, práticas muito semelhantes ao que nós, não é, modernamente denominamos de esporte. Não é? Então a gente pode citar, já foram citados aqui, os jogos de bola, especialmente o que o Marcos chamou do futebol de cabeça, lá dos povos do oeste do Mato Grosso e de Rondônia, né? Os Pareci, os Enauê, Nenauê,
Um jogo realmente que visualmente é muito impactante, né? Porque eles jogam com uma bola só com a cabeça e dão uns mergulhos no chão, assim, cabeceiam e levantam a bola assim com uma habilidade incrível, né? As corridas de tora que vários povos de língua G, incluindo os xerente, não é? Sempre praticaram. É uma tradição dos povos de língua G, xerente, chavante, craô, os povos timbira, todos ali do centro do Brasil. As lutas corporais, né? Tem o caso da luta Uca-Uca, lá do Alto Xingu, que é muito destacado, que há pouco tempo eu estava até vendo na internet o lutador de MMA, o Anderson Silva, que foi lá para o Parque do Xingu, aprender um pouco, né? Trocar com os indígenas, conhecer a luta Uca-Uca na prática ali e trocar com a sua prática de jiu-jitsu e tal. Enfim, são várias, né, essas práticas esportivas, que a gente pode hoje em dia chamar de práticas esportivas, muito embora nós saibamos também, e já foi falado aqui, que o componente tão forte de competição, né, quanto tem as práticas ocidentais, né, chamadas de esporte, não estão tão presentes, né, nessas práticas indígenas, quanto estão, né, a dimensão do superar o adversário, né, do recorde, de procurar sempre a vitória a qualquer custo. Não é tanto o significado central dessas práticas indígenas, mas, enfim, são práticas assemelhadas ao que nós chamamos de esporte. Esse é um dos pilares, né, dos jogos indígenas. Tinha até pensado em mencionar, se houver tempo, o fato de que a existência desses jogos indígenas, né, nos registros históricos e antropológicos, os jogos de bola, por exemplo, né? Eu acabei de falar do jogo de cabeça do Zé Nauenê dos Pareci. Mas a verdade é que ao longo da América, do continente americano inteiro, desde a América do Sul, América Central e América do Norte, há registros de jogos com bola, né? E o fato de existirem esses jogos, né? E de que logo no começo da colonização do continente americano, alguns indígenas tenham sido levados para a Europa para demonstrar essas práticas, fez com que algumas pessoas até aventem, né, a hipótese de que os jogos com bola ocidentais, e o futebol, né, é o mais famoso e difundido, teria no fundo uma origem indígena, né? Na verdade é difícil fazer essa afirmação pelo mero fato de existirem os jogos indígenas, de indígenas no começo do processo colonial terem ido à Europa demonstrado esses jogos lá pelo começo do século XVI. É muito difícil afirmar só por conta disso que eles estejam, né, sejam ancestrais, estejam numa espécie de árvore genealógica do nosso futebol, do futebol que todos conhecemos e que está difundido por todo o mundo. Até porque registros como esse também ocorrem em outras partes do mundo, na China antiga, no Japão, etc. e tal. E o mais provável é que o futebol, né, que como todos nós sabemos foi codificado na Inglaterra no final do século XIX, tenha tido um desenvolvimento ali na Europa mesmo, né, a partir da sua própria evolução de jogos medievais, europeus, etc. e tal. De todo modo, né, o que eu estou querendo destacar aqui é a existência, né, dos jogos indígenas, próprios dos indígenas, e aí o segundo pilar dos jogos, que são o reconhecimento, não é, de que no processo de contato dos povos indígenas brasileiros com a sociedade envolvente, é um fato muito marcante. Eu tive até a oportunidade, independentemente do meu trabalho na FUNAI, antes de trabalhar na FUNAI, o meu trabalho de pesquisa na universidade foi justamente sobre a relação de um povo específico do Chavante, do Mato Grosso, com o futebol, né? E ao fazer esse estudo, né, tive que ler várias outras coisas e tal, o fato é que, reconhecidamente, o futebol entrou assim, de diversos povos, né, ao longo do país todo de uma maneira muito forte, né? Em cada caso, há de ter a sua história específica, né? No caso do Chavante, o que eu pude recolher e tal, estudar, os missionários salesianos tiveram um papel importante ali na introdução. A gente sabe que em outros lugares, os próprios funcionários do antigo Serviço de Proteção ao Índio, né, que é o órgão indigenista predecessor da FUNAI, né, que antecedeu a FUNAI, também tiveram um papel, e aí depois, quando o contato com a sociedade envolvente se faz mais rotineiro e tal, tem a própria questão de sair para as cidades, né, o contato com a população regional, começam a participar de campeonatos nas cidades, a presença do rádio, da televisão, e o fato então é que o futebol é enormemente aceito, bem aceito nas populações indígenas, muitas delas, e tanto é que ele tem um papel de destaque nesse evento que nós estamos hoje comentando aqui, né, nos Jogos Mundiais. Queria destacar
um pouco mais, apesar de já tê-lo feito, não é? O papel importante, fundamental, na verdade, dos idealizadores desses jogos, né? O Marcos e o Carlos, né? Reconhecer que, embora o Marcos, talvez até por uma questão de modéstia, na sua fala não tenha destacado isso, eu acho que a própria trajetória pessoal do Marcos é muito significativa e importante para a gente entender como é que a gente chega, né, nessa série de 12 jogos nacionais e agora conseguindo dar esse pulo para esses jogos mundiais, não é? O Marcos falou rapidamente aqui, e já ouvi ele várias vezes mencionando isso, já vi textos que se referem a essa época, o fato de que, na sua juventude, alguns estudantes indígenas se reuniam em torno do futebol na cidade, não é? E através do futebol geravam aquele ambiente de estarem juntos para discutir outras questões, não é? E eu acho que o esporte, na própria trajetória do Marcos, sempre teve esse papel de catalisador, de juntar os indígenas e também, ao mesmo tempo, de conseguir que os indígenas coloquem a sua voz para a sociedade mais envolvente, na sociedade brasileira e mundial, como está sendo o caso aqui agora. Lembrando também que o Marcos tem essa trajetória também com esse trânsito muito grande nas organizações internacionais, né, junto à ONU, nos debates sobre as questões indígenas internacionais na ONU, ou em outras organizações ligadas ao sistema ONU, e através disso o Marcos conseguiu, né, tecer essa rede de conhecimentos e tal, que o permitiu, né, chegar agora a ter esses parceiros que estão vindo de diversas partes do Brasil, e usando novamente o esporte, a linguagem esportiva, os jogos, para fazer uma grande celebração, uma grande reunião, que a gente sabe que tem uma perspectiva, né, que abarca uma perspectiva muito maior do que meramente a realização de jogos e práticas esportivas. Isso está no centro, mas o mero fato de se reunir indígenas de tantas partes diferentes do mundo, e também diferentes indígenas do Brasil, isso gera um potencial de debate, né, de troca de ideias muito positivo, não é? Então, já para ir chegando ao fim, né, da minha fala, dizer que também, como já foi mencionado aqui, há 2 eventos paralelos aos jogos que estão previstos, um deles uma feira de produtos tradicionais indígenas, não é? Capitaneada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, a Embrapa e a FUNAI, não é? Então foi lançada uma chamada, 15 iniciativas indígenas de produção de alimentos e bebidas, aqui é bem concentrado em agricultura mesmo, né? Alimentos e bebidas produzidos pelos indígenas vão estar sendo expostos nesta feira, que ocorrerá em paralelo aos jogos propriamente ditos. Também haverá uma feira de artesanato, neste caso capitaneada pelo SEBRAE, se eu não estou enganado, não é? Pelo SEBRAE, não é? Fora outros espaços, como eu acabei de dizer, espaços de debate, de encontros, não é? Que vão estar sendo propiciados pela própria realização dos jogos. Então, eu acho que eu posso encerrar aqui destacando mais uma vez o papel da FUNAI de colaboração nesse processo, junto ao Ministério do Esporte, né, naquilo que for necessário e possível. Estamos juntos aí nas reuniões que estão sendo chamadas pela Casa Civil. Destacar que a FUNAI, neste ano, está também envolvida com um evento de grande magnitude, de outra ordem, mas que para a gente é muito importante, que é a realização da primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. Já houve diversas etapas locais, agora nós estamos entrando no momento de realizar as etapas regionais, não é? Eu estou indo viajar, inclusive, quinta-feira para Santarém, onde haverá a segunda etapa regional. Dizer, só para finalizar, de fato, reforçar um pouco as palavras do Evandro, no sentido de que o Ministério do Esporte tem se empenhado na construção de políticas públicas de esporte e lazer que abarquem também os povos indígenas e que, nesse sentido, nós também temos estado em articulação, em debate com a equipe do Ministério do Esporte. Estivemos presentes no Fórum de Cuiabá, onde isso começou a ganhar uma dimensão interessante, e dizendo que a gente, como órgão que trata das questões indígenas mais gerais, que tem o papel de articular e coordenar
as políticas públicas voltadas para os povos indígenas. Consideramos um grande avanço esse passo que o Ministério do Esporte tem dado, no sentido de direcionar suas políticas também para os povos indígenas. Estamos trabalhando em parceria com o Ministério para que isso se torne realidade, não é? E a importância de que em algum momento a gente consiga juntar essas políticas de caráter mais estruturante e permanente nas diversas áreas indígenas com eventos dessa natureza como são os Jogos, né? Em algum momento seria interessante a gente constituir uma ligação entre essas duas dimensões, que seria muito importante para a gente apoiar os povos indígenas no seu direito ao esporte, né? O esporte visto como direito. Muito obrigado.